Olá pessoal, nós vamos começar hoje, Vamos ter um seminário que aborda sobre a cartografia da criminalidade. Conforme o tema diz, nós vamos procurar trazer aqui uma abordagem sobre aquilo que é o uso efetivo da cartografia, mas no caso para o mapeamento da criminalidade, Essa abordagem será essencial para a todo aquele que produz cartografia, e não só, vamos assim dizer, os comandantes, os oficiais que pretendem exatamente analisar os padrões da criminalidade, utilizando então a distribuição espacial destes mesmos eventos. Portanto, o que nós queremos trazer aqui é alguma noção teórica essencial para podermos então não apenas dominar as ferramentas, para quem vai trabalhar com ferramenta de produção cartográfica, atualmente os que são utilizados, mas também podermos trazer aqui noções sobre cartografia de formas a ter-se fundamentos e conhecimentos necessários antes de começar então a se produzir a própria cartografia. Neste seminário, o que nós vamos fazer é a exploração do uso da cartografia como uma ferramenta eficaz para podermos então mapear e analisar a criminalidade, porque é sempre essencial trazermos esse conhecimento às pessoas para que se consiga produzir a cartografia conforme deve ser. Neste momento, o que eu aconselho também a fazerem é seguirem os outros vídeos que estão dentro do nosso canal do YouTube. Por exemplo, temos aí as aulas sobre 10 métodos de representação cartográfica, onde se traz também algum conhecimento importante para quem vai produzir cartografia, inclusive aquilo que são as noções básicas de cartografia e os tipos de projeções que devem ser utilizadas. Ao longo dessa nossa apresentação, nós vamos exatamente procurar também trazer aqui mais algum conhecimento necessário para este uso. Através do uso das tecnologias geoespaciais e dados de crime, é possível fazermos uma exploração como a cartografia pode fornecer insights valiosos sobre padrões criminais, como tendências e distribuição geográfica desses mesmos crimes. Mas, para isso, lógico que há então essa necessidade das pessoas procurarem dominar essas ferramentas, poderem dominar aquilo que é a cartografia, entenderem os elementos que um mapa constitui para poder então exatamente terem essas noções. Portanto, existem alguns tópicos que nós vamos procurar introduzir aqui, são cerca de 9 tópicos, para podermos então trazer as pessoas naquilo que é o mundo da cartografia da criminalidade. Uma coisa importante aqui que é importante passar como informação é exatamente o que é a cartografia. Conforme o nome diz, cartografia, é uma ciência e técnica para podermos então produzir mapas diversos, Porque em cartografia, quando nós cartografamos, ou podemos também assim chamar o termo mapeamos, os mapas, eles geralmente têm um tema, e nós aqui, para o nosso caso, o tema é cartografia da criminalidade. Aliás, é importante também aqui ressaltar que a própria produção do mapa com diferentes temas, da criminalidade também é possível. Quando nós falamos exatamente na cartografia da criminalidade, é trazer aquilo que é a produção cartográfica, mas exatamente baseado na criminalidade, Algumas ferramentas que são utilizadas desde a coleta de dados em campo sobre essas ocorrências, O técnico tem que ter essa capacidade de utilizar uma ferramenta para ir fazer a coleta de dados, Atualmente, inclusive, os nossos telefones conseguem nos entregar os dados de GPS, vamos assim dizer, as coordenadas dos pontos em que essas ocorrências aconteceram, ok? Ou melhor dizendo, em que há essas ocorrências, E assim então poder se distribuir, espacialmente a criminalidade, ok? De formas que, cartografando a criminalidade espacialmente, consegue-se tirar padrões dos sítios onde há mais crime. Mas isso nós vamos aprofundar mais lá para frente. Então, para quem vai produzir cartografia, uma das coisas que é importante saber, é que atualmente a cartografia é produzida através do uso de softwares de sistemas de informação geográfica. Anteriormente, a cartografia era produzida por métodos clássicos, onde utilizavam utensílios como papel,
réguas, transferidores e outros utensílios de desenho para poder então se representar a cartografia. Inclusive a cartografia da criminalidade, após nós termos uma cartografia de base, conforme vocês conseguem ver aí na imagem, né? Os crimes então eram representados através de pins, né? Esses tipos de pin que conseguimos ver aí, para poder então se saber os locais onde esses crimes acontecem. Agora, há uma grande importância, né, em cartografarmos a criminalidade, né? Importância e benefícios da análise espacial na compreensão dos crimes, porque para nós podermos analisar os crimes, há aqui então essa necessidade de podermos cartografar eles, saber exatamente onde eles acontecem, onde mais acontecem, né? Para podermos então tirar alguma análise, saber que, por exemplo, no distrito do Kalauenda, né, aconteceu por exemplo, 50 crimes, né? E alguém que é comandante tem o mapa do município todo do Kazenga, vamos assim dizer, né? Ele consegue visualizar espacialmente essas ocorrências e assim então conseguir tomar uma melhor decisão. Isso nos ajuda então a fazer o quê? A compreender os crimes espacialmente e conseguirmos então tomar uma melhor decisão para podermos então mitigar essas situações. Agora, para produzirmos a cartografia da criminalidade, existem fontes diversas de dados que devem ser coletados, né? Uma das maneiras de nós coletarmos esses dados por exemplo, podemos utilizar os nossos smartphones, né? Pode ser utilizado também tablets, mas é necessário ele ter aplicativos instalados ideais para poder então se fazer essa coleta de dados. Mas lá para frente nós vamos falar exatamente desses mesmos aplicativos. E quando nós coletamos os dados, que são uma das fontes, as outras fontes de dados também podem ser imagens de satélite que são inseridos no ambiente do software de sistema de informação geográfica. Atualmente, a grande vantagem dos softwares de sistema de informação geográfica é essa, que nós podemos carregar uma imagem de satélite, né? E a partir daí ele também vai nos servir como base. Temos a base da imagem de satélite, temos a base dos dados que foram coletados e podem ser importados e serem distribuídos então assim espacialmente, né? E com isso é possível então gerar relatórios, né? Fazer mapas, por exemplo, de dados de chamadas de emergência. Aí, né, o próprio oficial ou o próprio comandante, né, já consegue exatamente saber quais são as zonas em que há maior chamadas de emergência, né? E sempre que tiver alguma reunião de emergência, tem aí no mapa para poder então apresentar. Agora, esses dados, logicamente, que têm que ser confiáveis, né? As pessoas que vão levantar esses dados devem ser exatamente pessoas com algum conhecimento, mas é preciso também aqui trazer uma outra abordagem daquilo que nós chamamos de mapeamento colaborativo, né? Ou participativo também podemos assim dizer. O mapeamento participativo é aquele em que não apenas os técnicos com conhecimentos sobre mapeamento, mas pode-se fazer, por exemplo, um programa em que se educa a população a fazer levantamentos de crime. Vamos assim dizer, por exemplo, alguém que está numa zona, aconteceu um crime, né? Tem o seu smartphone, pode pegar o smartphone, abre um aplicativo de mapa, automaticamente tem aí as coordenadas, pega essas coordenadas e envia para um centro, então, que recebe esses dados. Esse mesmo centro tem as coordenadas e o tipo de crime, por exemplo, se ele informou, né? Automaticamente, diríamos assim, de forma quase em tempo real, né? É então feito esse mapeamento. E para quem é o comandante, por exemplo, entra na sua sala, tem aí um dispositivo ou um ecrã na tela, consegue, né, de tempo em tempo ir vendo então o avançar dessa mesma criminalidade e a partir daí então se tomar alguma decisão para poder então reduzir essa própria situação, ok? Essa é uma das grandes vantagens de nós utilizarmos a cartografia para o caso da criminalidade. Existem várias técnicas de mapeamento e visualização atualmente, né? Uma delas eu acabei de mencionar, que é algo que se fazia anteriormente, a produção cartográfica de forma analógica, que é praticamente algo que
já foi descontinuado. Lógico que aqui no nosso país ainda há alguns casos em que alguns mapas são impressos e depois a partir deles, né, são desenhados por cima a simbologia, são postos nele os pins para indicar as ocorrências, as zonas ou os perímetros de ação. Mas, né, é importante que nós demos um salto para podermos então utilizar os sistemas de informação geográfica. O que é exatamente o sistema de informação geográfica? Conforme o nome diz, sistema de informação geográfica, ele vai nos trazer então informação geográfica sobre aquilo que nós estamos a procurar mapear. Conforme disse anteriormente, é nesta altura, né, por exemplo, que nesses últimos anos, que a produção de mapas é feita no ambiente de sistema de informação geográfica. O sistema de informação geográfica é um sistema que serve para nós podermos manipular, processar, assim como visualizar informação espacial, né? Por exemplo, nós estamos aqui a falar de crimes, né? Vamos supor que são levantados crimes, vamos dizer assim, cujo o tipo de crime é violação, né? Nós conseguimos ter esse levantamento e a partir daí, então, temos a distribuição no mapa, né? Para podermos visualizar ou ter essa informação geográfica no mapa e saber exatamente, né, as ocorrências desse crime que é violação doméstica, né, e conseguimos exatamente quantificar e como nós temos que utilizar no ambiente de sistema de informação geográfica uma base, vamos assim dizer, por exemplo, a divisão política administrativa, o comandante, os oficiais e aqueles que vão então trabalhar com os mapas, conseguem ver exatamente que é no distrito X ou Y onde esse mês aconteceu o maior índice de crime. E a partir daí, utilizando técnicas de análises espaciais, é possível então se visualizar outras informações que não é possível ter ou ter assim a vista desarmada, né? Utilizando já as ferramentas do sistema de informação geográfica. Agora, o sistema de informação geográfica, conforme eu disse, ele é um sistema que é desenvolvido e ele é desenvolvido utilizando softwares de sistema de informação geográfica. É importante aqui mencionar que existem softwares grátis, existem softwares comerciais, né? E o próprio sistema de informação geográfica existem que as versões desktop, né, para os computadores, as versões mobile para os dispositivos móveis, assim como as versões web que são desenvolvidas e a partir do ambiente web é utilizado então essa mesma ferramenta e é visualizado também as mesmas informações. O sistema de informação geográfica, conforme vocês conseguem ver aí, ela possui várias componentes que é exatamente essencial para o seu devido uso. Primeiro, as pessoas, né, que são aqueles que vão quer produzir o sistema de informação geográfica, fazer a produção de mapas, criar as tabelas de atributo, ok? Essas pessoas devem exatamente serem capacitadas. Logo, as pessoas são um dos componentes fundamentais do sistema de informação geográfica. Sem a capacitação desses técnicos, é melhor esquecermos aquilo que é o sistema de informação geográfica de facto. Porque pode-se criar um sistema de informação geográfica, vamos dizer, para uma esquadra policial, se os técnicos não estão capacitados e não têm aquele costume de utilizarem o próprio sistema, logicamente que será inútil. É como o telefone, né? Quem não utiliza devidamente as ferramentas do telefone, né? Praticamente só tem o telefone para receber ou fazer chamada, mas existem ferramentas como ferramentas de mapa e outras ferramentas, vamos dizer assim, o WhatsApp, né? Quem ainda não está acostumado, logicamente que vai ver aquilo como inútil, não vai lhe dar os resultados que devia exatamente lhe dar, mas quando já é esse costume, então há essa necessidade. Por isso é que quem vai desenvolver um sistema de informação geográfica para um comando policial, né? Vamos assim dizer, a Polícia Nacional, deve então ter essa obrigação de capacitar os técnicos no uso do próprio sistema de informação geográfica. Então, falamos agora sobre as pessoas. Para além das pessoas, né, das componentes que nós temos do sistema de informação geográfica, podemos também aqui destacar os softwares, né, que são aqueles que são utilizados em ambiente SIG, né? Eu disse que existem softwares grátis, existem softwares comerciais. Logicamente que são as pessoas que vão utilizar os softwares, mas devem existir os softwares, quer seja para computadores, quer seja para a web ou dispositivos móveis. Existem várias empresas que produzem softwares de sistema de informação geográfica e como
também existem algumas comunidades. Por exemplo, para os softwares livres, geralmente são comunidades que desenvolvem estes softwares. Para os softwares comerciais, né, são empresas que desenvolvem. Por exemplo, nós temos a Azure, que desenvolve o ArcGIS, né, que é um software de sistema de informação geográfica comercial mais utilizado no mercado. Paralelamente, nós temos também o QGIS, que é um software grátis de sistema de informação geográfica mais utilizado no mercado. Ou melhor, aqui trago dois softwares, um grátis mais utilizado no mercado e um comercial mais utilizado no mercado, ok? E, logicamente que existem outros softwares como Mapinfo, AutoCAD Map 3D, esses dois que eu acabei de mencionar são softwares comerciais, e dos grátis ainda podemos citar aqui o GVSig. Todos esses softwares que acabei de citar são softwares de SIG para serem utilizados nos computadores. Quer dizer que a instituição deve ter computador, se instalar lá os programas e poder então utilizar. Para a questão dos softwares para dispositivos móveis, existem também vários. Por exemplo, a Esri, que desenvolve o ArcGIS, ele comprou atualmente o Survey 123, né, que é um software que, para a coleta de dados em campo, para a criação de SIG, quando nós estamos em campo, coletar os dados, né, desenhar a geometria, ok? E isso também pode ser integrado já no ArcGIS. No momento que nós vamos coletar os dados, ele também vai atualizar no próprio sistema. O próprio QGIS também, existe uma comunidade ou uma empresa que desenvolve o QGIS Mobile, ok? E existem outros softwares muito bons, ok? Por exemplo, tem o ODK, que é um software que não é apenas para a coleta de dados relacionado a sistemas de informação geográfica, mas logicamente que atualmente os dados que nós coletamos podemos converter para sistema de informação geográfica desde que nós temos então algum dado espacial, né, como as coordenadas. Então, o ODK Collect também é uma boa opção para a coleta de dados em campo. Ele possui também uma versão paga e uma versão grátis, ok? Inclusive, para quem tem dispositivos móveis e quiser instalar o ODK, pode instalar quer as versões mais recentes e algumas que são pagas, né? Quer então baixando um APK, né, para poder instalar também as versões anteriores. Essas são apenas algumas opções que eu trago aqui sobre software de sistema de informação geográfica móvel, né? Podemos também aqui citar o TerraSync e outros.